a Espanha fez a Argentina parecer numa decisão de Copa do Mundo um time qualquer. Eu tô esperando pra ver o que os babadores de ovo da Argentina, da imprensa brasileira, vão falar da maior vergonha de uma final de Copa do Mundo da história, gente. Ó, não tem jeito. Maus perdedores, sim. Não há como questionar o título espanhol, né? E foi muito decepcionante a atuação da Argentina, hein? E depois da Espanha ter conquistado o título da Copa do Mundo em cima da Argentina, a mídia simplesmente não para de detonar os argentinos e também criticaram a covardia do Paredes. Vejam só o que eles disseram. Eu queria saber de vocês. Vocês acham? Eu confesso que eu achei o começo da Copa insuportável da Espanha, achei chato pra caramba, mas fui começando a gostar ao longo dos jogos. Contra a França eu adorei e hoje eu não achei ruim. Achei que foi um domínio tão grande que faltou gol, fiquei enfim, mas 20 chutou 20 bolas. Mas na verdade foi irritante, né? Não digo que foi um jogo. Quando jogo terminou foi. O primeiro tempo, a gente estava assistindo juntos, né? A gente ficava olhando um para a cara do outro. O que nós estamos assistindo? O que nós estamos vendo? A gente até classificou como a pior final de Copa dos últimos tempos, desde 1994. Não tem a menor dúvida. Foi sabe? a pior final de Copa que eu assisti. Eu assisto finais de Copa. Esquece 58, 62 a gente viu inteira. Essa foi a pior final de Copa que eu já vi. Pior que de 94, que olha, foi também 120 minutos de 0-0, né? Brasil e Itália. Mas teve mais futebol. E sendo que as condições climáticas em Los Angeles naquele dia eram muito piores do que as de hoje. Hoje estava 27 graus lá em Nova York. E em Los Angeles estava 40 na temperatura, 45 no gramado. Foi um meio-dia. Eu tô esperando pra ver o que os babadores de ovo da Argentina, da imprensa brasileira, vão falar da maior vergonha de uma final de Copa do Mundo da história, gente. E aí eles vão ficar caladinhos, aqueles mesmo que dizem que não é um absurdo torcer contra a Argentina. A Argentina passou a maior vergonha da história das Copas numa final de Copa do Mundo. A Argentina não deu um chute no gol em 120 minutos. Nunca na história das Copas, em 90 minutos, teve uma seleção que não toma a bola no gol. É um recorde negativo. Os caras bateram o jogo inteiro. Os caras foram pra pancadaria depois do jogo. Eles só passaram vergonha. Cadê os bajuladores de argentino para falarem isso? Foi, pra mim, a maior vergonha da história das Copas numa final. A Argentina, ela foi estraçalhada. A Argentina não conseguiu jogar. A Argentina não conseguiu tocar na bola. Assim, o futebol ele não costuma ser um esporte que tem pacto com a justiça, né? Mas eu acho que ontem o futebol coroou, de fato, a seleção que foi, na minha visão, a melhor seleção da Copa do Mundo. Acho que fez jus a isso. A gente pode olhar para essa Copa do Mundo e identificar a França como a seleção mais mágica da Copa do Mundo. Acho que em termos de desempenho, a França foi a seleção mais mágica da Copa do Mundo. Mas acho que ninguém foi mais eficiente, ninguém foi mais equilibrado do que essa seleção da Espanha. É a seleção que foi sólida defensivamente e que ofensivamente, quando precisou encontrar soluções, fez. Você falou da França, que era a grande favorita. Acho que todo mundo colocava França, Espanha e Argentina naquela prateleira das principais favoritas e essas seleções chegaram à semifinal. Mas a maneira com que a Espanha foi muito superior na semifinal contra a França, anulando basicamente uma seleção que é espetacular. E ontem a Espanha fez a Argentina parecer numa decisão de Copa do Mundo um time qualquer. E dominou a final de uma maneira assim muito categórica, né? Dá pra gente dizer que foi um título merecidíssimo dessa Espanha, André. Um abraço pra você, boa noite aqui no Brasil, boa tarde por aí. Boa noite, Otávio Neto, boa noite, rapaziada aí da mesa. Tô feliz da vida com esse título da Espanha, essa que é a verdade. Foi uma equipe que mereceu o título, tirou a França, que pra mim era a melhor seleção que tinha na semifinal, e tirou a campeã do mundo na final, não deixando a campeã do mundo chutar no gol. Teve um chute que foi desviado, foi uma tentativa do Messi. Aliás, o bacana meteu a cara na bola. Então, o Merino. assim, fantástica a seleção da Espanha, dominante, e tô feliz. Que acabou, e 2, que os argentinos vão voltar pra casa triste, porque eu não vou mentir não, velho. Eu não vou mentir, eu acho o Messi fantástico, eu não tenho essa de ser fiscal de torcida, não tenho mesmo, quer torcer, pode torcer, não tem problema nenhum, mas eles são malas.
E aqui eu vi cenas assim, pô, no jogo contra Cabo Verde, os caras humilhando a torcida de Cabo Verde, os caras estavam em menos de 1.000 torcedores, querendo fazer festa e tal, foram humilhados. Então é o seguinte, parabéns Espanha, graças a Deus que a Espanha ganhou. Obrigado. Então, Juca, você acha que foi pior que a de 90 ainda? Que a Copa de 90 foi a pior que eu já vi na vida. A final de 90 teve um chute no gol, o pênalti. Sabe o que acontece? Ela lembrou... O Danilo tá com a gente, ainda vai entrar, mas pode falar. Rapidinho. Essa final lembrou 3 finais. A de 2010, onde a Espanha ganha da Holanda, mas da Holanda na prorrogação. Não foi um mau jogo, né? Foi mais ou menos. Ela lembra de 94, já citada pelo Juca, pelas condições, pelos Estados Unidos. E ela lembra de 90, o que disse o Casagrande, pelo lado da Argentina. Porque 90, a Argentina desse ano é a Argentina em 90, né? Esticando para o Maradona levando nas costas até o final, Messi levando nas costas até o final, acaba os dois chorando, né? E ainda teve a tentativa do Maradona para 94, mas também teve essa semelhança em aspecto. 3 finais ruins. Mas é que a Espanha, contra quem agride muito, é legal. Como a França, como a Portugal, né? Mas quem não agride, aí fica esse... Isso que eu falei pra vocês. Se pega uma seleção melhorzinha contra Cabo Verde, já era. Já era. É que tem a alma, tem o coração. Mas se pega o Japão que o Brasil enfrentou, capaz de ir embora. Se pega a Noruega, com certeza ele ia embora. Para a Espanha foi muito fácil de identificar o jeito de jogar, né, da Argentina, né? Acho que igual fez contra a França, né? Era pressionar o portador da bola, que não tinha qualidade técnica, eles iam dar balão, ganha a segunda bola, controla o jogo. O jogo praticamente foi esse. Eu ainda acho, eu concordo com o Vess quando ele diz que a entrada do Nico é para posicionar ali, tomar conta do Porro. É o Porro entrando, mas entrando pelo miolo, nesse caso, eu preferiria manter o Paredes, por quê? Porque era onde a bola ia passar mais. Então eu ia ter um meio campo com um pouco mais de qualidade para tentar sair. Como disse o André, eu acho que o treinador fazendo isso, ele se apequenou. A bola, você diz. As poucas vezes que teria a bola, eu precisava de um cara que tinha intimidade com a bola. E o Paredes tem um passe muito bom. E aí colocar ele esperto ali, mas ali... Por pouco não foi expulso o Paredes também, que ele entrou meio que no... mas ele entrou pra isso. Ele entrou pra isso. Não, o Paredes Deixa eu despedir do André. O Paredes ter terminado esse jogo é brincadeira. Mas só pra fechar o que o André falou, se a gente falasse por grife, tá? Por nome, a campanha da Argentina seria Uruguai na fase 32, 16 avos, Uruguai. Aí nas oitavas seria Turquia. Fez uma péssima Copa. Que fez uma péssima Copa, mas poderia ser a Turquia, onde passou a Austrália. A minha poderia grande ter decepção passado da Copa é a Turquia. Onde passou a Austrália, poderia ter passado a Turquia. E depois seria Portugal ou Colômbia, né? Que seria talvez, como disse o André, se tivesse pego... É que o Uruguai de hoje não ia, mas sei lá, normalmente no Uruguai decente, você poderia cair. Se pega um Portugal ou Colômbia, talvez você poderia cair. Ainda mais o que a Argentina mostrou no mata-mata. Jogos muito ruins. Verdade. Jogos que ficaram Quase legais. Caiu. Contra Egito. Cabo Verde, porra. Quase caiu, cara. Foi contra assim, Cabo foi Verde. sério. Contra Cabo Verde, eu acho que quase foi pros pênaltis. Quase foi pros pênaltis. Porque o Cabo Verde, não sei se tudo teve. Bem, ok. Quase foi pros pênaltis. Mas quase caiu. Pênaltis, a história do vozinha tá escrita. Tudo bem, E aí, pessoal, o que vocês acharam dos comentários da mídia depois dessa derrota em que essa Argentina simplesmente não jogou? Parecia até que estavam com medo de tomar uma goleada da Espanha. E qual é a opinião de vocês sobre a atitude do Paredes, que foi para cima do jogador espanhol no final da partida? Deixem a opinião de vocês nos comentários, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.